O que significa ser um discípulo? Significa ser aprendiz de alguém, ter sua vida sendo formada sob a influência de um mestre. Sendo assim, toda pessoa, consciente disso ou não, é um discípulo, está sendo formado por alguém. Na verdade, são muitos fatores diferentes que contribuem na nossa formação. Mas, se formos discípulos de Jesus, então todos esses fatores estarão submetidos a Ele. Você entendeu? A questão não é se você é ou não discípulo, mas quem é que está te formando? A cultura ao nosso redor ou a cultura do reino que Jesus representa? Como responder a isso? Não é complicado, basta olharmos que tipo de pessoa estamos nos tornando. Somos mais parecidos com Jesus? Para irmos de discípulos da cultura para discípulos do reino, é preciso que não tomemos a forma da cultura que nos cerca. Precisamos ser inconformados. A palavra discípulo significa aprendiz. Okay? Esse é o sentido dela, é aluno. Mas na cultura em que Jesus viveu, isso era mais do que você ser alguém que está recebendo algum tipo de informação, ou está aprendendo alguma coisa. Isso tinha a ver com um processo de aprendizado que iria afetar a sua vida. Todos vocês aqui, eu acredito que já tenham passado por isso. Você já estudou, né? Já parou para pensar em algumas matérias que você tem na escola e você depois olha e fala assim, mas para que isso vai me servir para a vida? já parou para pensar nisso? Tem um monte de matéria que a gente fez, depois você fala, cara, né? A não ser que a pessoa siga, né? Tipo, vai ser químico, aí vai, né, mexer com aquilo, mas se não, tem um monte de coisa que a gente aprende, são informações que nós temos, que nós recebemos, mas isso não tem nenhuma aplicabilidade concreta para a nossa vida. O discipulado é o contrário disso. Ser um discípulo, ser um aprendiz, conforme aquilo que as Escrituras apresentam para a gente, é ser alguém que está sendo formado por realidades que vão ser aplicáveis diretamente à sua vida, no seu dia a dia. Veja só o que Jesus diz para a gente, colocaram, não é esse aqui não, é o outro, esse aqui é da noite, gente. Ok, olha o que Jesus diz para a gente em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 30 a 32. Jesus, só para fazer o contexto, Jesus ele está ensinando, e aí como resultado do ensino que ele está trazendo, nós temos essa afirmação que aparece no verso 30, dizendo assim, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, preste atenção, ele está ensinando, muitos creram nele, então Jesus disse àqueles que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Disse Jesus àqueles que haviam crido nele, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar você. Veja, o ponto é, crer em Jesus é o suficiente? Me parece que de acordo com Jesus não é. Ele diz para aqueles que creem nele, se vocês permanecerem. Você tem uma condicional aqui, se você permanecer. Eu sei que a gente vem de uma tradição cristã, desde o século XVI, onde foi enfatizado muito essa ideia de que a salvação é pela fé. Nós temos que crer, se nós cremos, nós somos salvos. Mas veja, nós precisamos entender o que as Escrituras chamam a respeito de fé, ou o que ela considera crer. E de acordo com Jesus, crer é mais do que você fazer uma confissão verbal, ok, a respeito de algo. Tem a ver com você permanecer em uma realidade. Permanecer significa estar ligado a Jesus, para aprender com Ele. Então nós temos Jesus vivendo a vida dele aqui, e os evangelhos vão narrando isso para a gente,
E à medida que Jesus ia vivendo a vida dele, ele passava por algumas pessoas, e ele chamava essas pessoas, ele convocava essas pessoas para que elas viessem e o seguissem. Como é o caso aí de Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 14, quando ele passa por Levi. O texto diz assim: de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Veja, a gente lê um texto como esse, talvez assim, despretensiosamente, mas você já parou para pensar o que está acontecendo aqui? O cara está trabalhando, ok? Ele está trabalhando, e o trabalho dele é recolher os impostos para Roma. Isso significa que ele estava sentado naquela coletoria e provavelmente haviam 2 soldados romanos ao lado dele, para proteger o dinheiro que lhe era dado. Aí passa esse homem, certo? Chamado Jesus. Ele passa por ele, olha para Levi e diz para ele: siga-me. E o texto diz para a gente que Levi levanta, no meio do trabalho dele, larga tudo que está lá e vai atrás de Jesus. Deixa os romanos, os soldados, não se importa com eles, deixa o dinheiro e vai atrás de Jesus. A gente lê isso muitas vezes de uma forma despretensiosa, mas você já parou para pensar que está acontecendo alguma coisa muito esquisita aqui, muito estranha aqui? Pense em Jesus chegando no seu trabalho, uma pessoa chegando no seu trabalho, um homem chegando no seu trabalho, e você está lá no meio do seu expediente, e essa pessoa olha para você e diz assim: ei, siga-me. Você sairia, você largaria o seu trabalho no meio do expediente, tudo que você está fazendo, e sairia atrás dessa pessoa? Seja honesto comigo. Quantos fariam isso? Quantos fariam isso? Nem eu. Eu não faria também. Veja, então, alguma coisa está acontecendo aqui que é, no mínimo, diferenciado. E que nem sempre a gente dá atenção. Você já fez essa pergunta: por que as pessoas deixam tudo para trás, para ir atrás de Jesus? E talvez a sua resposta imediata e religiosa seja: porque Jesus é Deus. Mas essas pessoas não sabem que Jesus é Deus. Você sabe que Jesus é Deus porque você está vivendo 2000 anos depois, ele já morreu, ele já ressuscitou, você tem um livro que diz que ele é Deus. E você acredita nisso. Mas essas pessoas estão diante de um ser humano, diante de uma outra pessoa, assim como vocês estão diante de mim. Ok? É um homem que eles estão vendo. No entanto, eles fazem isso. Certamente, Jesus devia ter uma personalidade muito atrativa, porque ele é cheio da vida de Deus nele, óbvio. Mas precisa haver algo a mais do que isso. Por que eles fazem isso? Veja, isso era assim, porque Jesus era um rabino. Jesus era um rabino. Veja, quando Jesus nasce e ele cresce, os pais dele vão para Nazaré. Jesus é de Belém, ok? Mas os pais dele vão viver em Nazaré. E lá eles começam um negócio, uma carpintaria. E Jesus, nos 30 primeiros anos dele, vive ali. E ele aprende a profissão do pai dele, porque ele é um judeu, ok? Ele é Deus, mas se fez um ser humano, e como ser humano ele está vivendo como judeu. E ele aprende a profissão do pai dele. Então ele é um carpinteiro. Mas aos 30 anos de idade, Jesus sai de Nazaré e ele vai para o Jordão ser batizado por João. Nós vemos em Mateus 3,13, por esse tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. O Rio Jordão é na Judéia, por isso que faz essa referência da Galileia para a Judéia. Na Galileia, Jesus mora em Nazaré. Mas aí, depois que Jesus é batizado e ele vai para o deserto, ele é tentado, né, pelo diabo, e ele retorna. O texto em Mateus 4, 12 e 13 diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Veja, então ele estava na Judéia, ele volta para a Galileia, mas olha o detalhe: e deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. O que a gente tem que entender aqui é que quando Jesus sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum, ele não abre uma como fala? Uma filial, obrigado. Uma filial, né, da carpintaria que ele tinha em Nazaré. Não é isso que ele faz. Quando ele chega em Cafarnaum,
ele chega em Cafarnaum, depois de ter sido batizado, depois de ter sido provado no deserto, cheio do poder do Espírito Santo, e ele chega ali como um rabino. Então Jesus faz uma transição aqui. Entre esse capítulo 3 e o capítulo 4, nós temos uma transição, uma trajetória da vida de Jesus, da onde ele sai de carpinteiro e ele se torna um rabino em Cafarnaum. Então, quando Jesus começa o ministério, ele começa o ministério dele assumindo essa figura pública de um rabino judeu. Os rabinos eram figuras, eram personalidades muito conhecidas e respeitadas em Israel. Mas ainda assim a pergunta persiste: por que alguém deixaria tudo para seguir um rabino? Aí a gente tem que entender um pouquinho o enfoque contextual disso. Veja, na época que Jesus viveu, todo menino, homem, ok? Mulheres não ficam ofendidas, era questão da cultura deles. Todos os meninos, menino homem, né, o garoto judeu, dos 5 anos de idade até os 10 anos de idade, eles eram obrigados a ir para uma sinagoga para que eles memorizassem a Torá, os 5 primeiros livros. Veja, a responsabilidade que Deus deu para que isso fosse feito era para os seus pais. Mas o problema é que o povo de Israel foi levado para o cativeiro 2 vezes, por causa que as gerações posteriores não guardaram a lei. Então, quando eles saíram da Babilônia, e isso está no período interbíblico, foram criados as sinagogas, que eram esses lugares, esses centros de estudo das Escrituras, estudo da Torá. E os rabinos eram os mestres que faziam isso. Então, entre aspas, assumiu-se uma responsabilidade por parte da instituição religiosa em ensinar a Torá, pelo menos nessa primeira fase, para a vida das crianças, para ter a garantia de que todos os judeus iriam conhecer a lei e não iriam mais ser cativos, ok? E aqui nós já temos um ponto complexo, porque eles estão fazendo isso, mas eles são cativos de Roma. Então, por quê? Eles têm essa expectativa de que chegue o Messias, e quando o Messias chegasse, eles fossem libertos de Roma. E para isso, eles precisavam se manter fiéis à Torá. Então, esse primeiro período, que vai de 5 a 10 anos, era chamado de Beit Sefer. Quando essas crianças terminavam, os rabinos lhes proferiam uma bênção. A bênção era a seguinte, eles diziam: que Adonai os abençoe. Voltem para suas casas e, como bons judeus, temam o Senhor e sigam a profissão de seus pais. Porque naquela época você não escolhia a faculdade que você quer fazer para você ter uma profissão. Você aprendia a profissão da família. Então, as crianças até os 10 anos estão lá, de manhã e de tarde na sinagoga, memorizando os 5 primeiros, não é versículo, viu? São os 5 primeiros livros da Bíblia, inteiro, ok? Inteiro. Qualquer criança, com 10 anos de idade, judia, saberia, homem, saberia, todo os 5 livros de Moisés. Mas, algumas dessas crianças permaneciam após esse tempo, indo para a sinagoga para um segundo tempo de aprendizado. E essa segunda parte acontecia dos 10 aos 15 anos. Agora elas não iam mais o dia todo, mas elas iam parte do dia. A outra parte eles estavam aprendendo a profissão com o pai. E essas crianças, então, dos 10 aos 15 anos, elas memorizavam o restante do Antigo Testamento. Leis, dos 5 aos 10 anos, os livros da lei, os 5 livros. Depois, todo o restante, os livros poéticos e os livros proféticos. Okay? Todos eles memorizados por essas crianças. Essa segunda etapa era chamada de Beis Midrash. Depois que elas terminavam, lá com seus 15 anos, os rabinos as abençoavam, dizendo: vocês são israelitas fiéis, que Adonai abençoe vocês, temam ao Senhor e sigam a profissão dos seus pais. O ponto é que alguns desses meninos, quando faziam essa segunda etapa, eles acabavam se encantando com a vida, com a personalidade de determinado rabino. E aí,
eles se candidatavam para que se tornassem aprendizes desse rabino, ou seja, discípulos desse rabino. Então um menino olhava lá e escolhia o rabino X, e ele ia até ele e dizia: eu quero ser seu discípulo, eu quero continuar aprendendo com o Senhor. E aí o que o rabino fazia? O rabino aplicava a ele uma prova em relação a tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, tudo que estava na lei. Se esse menino demonstrasse que ele era o melhor dos melhores que estavam ali, ele então era escolhido pelo rabino. E o rabino dizia a ele assim: tome sobre você meu jugo, venha e aprenda de mim. E aí esse menino, ele se tornaria então um discípulo de um rabino. Isso, só para você entender, isso seria semelhante hoje a um filho seu receber uma bolsa de Harvard, com tudo pago. Ele vai para Harvard, certo? Aos 15 anos, ele vai aprender lá, ele vai continuar estudando lá, ele vai se formar, fazer pós-doutorado em Harvard, e você não vai gastar um tostão. Só para você tentar ter uma ideia do que significava na época de Jesus ser um discípulo de um rabino. Ou seja, o rabino era a pessoa mais influente da sociedade de Jesus. Você ser um discípulo de rabino seria uma honra. Você se tornar um rabino, então, se ele te liberasse depois para ser um rabino, seria uma honra maior ainda. Agora, isso incluiria a pessoa entrar em uma trajetória de vida, onde ela iria dedicar os próximos 15 anos da vida dela àquele rabino. Ele sairia da casa dele e ele iria viver com aquele rabino. De novo, é mais ou menos como um filho seu ir para Harvard. Seria maravilhoso ele estudar, mas só que ele está em Harvard. Ele vem te visitar de vez em quando. Ele tem que se dedicar a tempo integral no estudo dele em Harvard. Os rabinos eram assim, os discípulos de rabinos eram assim. Eles eram chamados para estarem com aquele rabino, para passar tempo com ele, para aprenderem a compreensão que aquele rabino tinha das Escrituras, qual a visão que ele tinha a respeito da lei, e ele iria então servir aquele rabino enquanto o rabino lhe ensinasse. Por volta dos 30 anos de idade, aqueles que tivessem permanecido, porque muitos abandonavam, ok? Mas aqueles que tinham permanecido, poderiam ser liberados para se tornarem rabinos e ensinarem então no nome do seu rabino. Veja, um exemplo bíblico disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era rabino. Ele diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos rabinos mais importantes, mais famosos na época de Jesus. E Paulo aprendeu com ele. E Paulo se tornou rabino sob os pés de Gamaliel. Mas o ponto mais importante para a gente entender aqui é que quando uma pessoa se tornava um aprendiz, um discípulo de um rabino, ela estava se comprometendo a aprender não apenas os conceitos que o rabino tinha, mas ela estava se comprometendo a aprender a viver a vida dela de conformidade com aquilo que o rabino vivia. Ela estava então aprendendo a pensar como o rabino, a falar como o rabino e a fazer as coisas que o seu rabino viesse fazer. Ou seja, a sua vida estaria sendo discipulada, formada por esse rabino. A pergunta que entra aqui então para nós é: quem é o nosso rabino? Quem é que está discipulando a nossa vida? Quem é que está formando você? Jesus ou a cultura que nos cerca? Torna a dizer, vamos retornar ao texto de João. Disse Jesus àqueles que haviam crido nele. Não é só uma questão de você crer ou não em Jesus. Se eu te perguntar aqui, você acredita em Jesus? Ou para aqueles que estão em casa, se você está aqui ou você está acompanhando de casa, você acredita, senão você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar, estaria fazendo outra coisa. As pessoas que não acreditam em Jesus, quando eu falo de Jesus, elas me xingam. Elas acham que eu sou radical, e eu sou, dentro daquilo que elas imaginam.
Então, se você está aqui, esse ponto está resolvido, você crê em Jesus, mas a pergunta é, você permanece naquilo que Ele tem ensinado? O que Ele nos diz, o que Ele nos ensina é o que está nos modelando, é o que está nos formando. O ponto em questão aqui é que Jesus, Ele não espera apenas uma afirmação de fé conceitual da parte da gente. Ele espera uma afirmação de fé que nos leve a uma vida de entrega, obediente a Ele. Ou seja, Jesus não veio apenas para nos dar uma salvação no sentido do nosso destino, no sentido de nos levar para o céu, mas Ele veio para nos formar como pessoas que reflitam na terra quem Ele é no céu. Veja, 1 João capítulo 2, versículo 6, diz isso para a gente de uma forma muito especial. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Isso aqui é aquele texto da Escritura que bota a faca no nosso pescoço. Não basta crer, você tem que permanecer. Aí você diz, ok, eu permaneço. Aí ele diz, então você anda como ele andou? Porque não basta você dizer que você permanece, o que prova que você permanece, o que prova que eu permaneço, é que eu estou aprendendo a andar como ele andou. Logo, quando Jesus passou por Levi, quando ele passou por Pedro, quando ele passou por André, quando ele passou por Tiago, quando ele passou por João e por todos os outros, e ele os chamou para que seguissem, eles sabiam que Jesus era um rabino. Porque os rabinos, eles tinham uma indumentária, eu não acho que Jesus andava todo parnafernado, mas pelo menos a faixa de rabino ele tinha. As pessoas olhavam para ele e identificavam, ele é um rabino. Por isso ele chegava nas sinagogas e ele podia falar. Porque quando ele chegava, as pessoas olhavam e reconheciam, ele é um rabino, ele é um mestre. Por isso as pessoas o ouviam. Então, se você entendeu o que eu tentei explicar aqui para você, onde essas pessoas estão quando Jesus as chama? Elas estão trabalhando. Se elas estão trabalhando, isso significa que elas não são discípulas de um rabino. Se elas não são discípulos de um rabino, significa que elas não são candidatas a Harvard. Significa que elas não são os melhores dos melhores dos melhores. Mas aí passa um rabino, e sem fazer um teste, sem fazer uma prova, para saber se eles são o melhor dos melhores dos melhores, o chamam para segui-lo. Entende? É por isso que eles deixam tudo. Uau, eu estou ganhando uma bolsa para Harvard, com tudo pago, ainda vou ganhar salário. Ok? É por isso que eles seguem Jesus. Essa é mais ou menos a ideia. Eles estão dizendo, nossa, um rabino está me chamando para andar com ele. Um rabino está me chamando para segui-lo. Um rabino está me chamando para aprender a viver a minha vida com a vida dele, a pensar como ele pensa, falar como ele fala, fazer as coisas que ele faz. Uau! Isso era muito claro para eles. E um ponto interessante na vida de Jesus é que o convite de Jesus não era um convite restrito aos melhores dos melhores dos melhores. Também não era um convite que nascia da escolha pessoal do discípulo. Lembra que eu disse? Os discípulos se encantavam e eles iam no rabino e falavam, eu quero ser seu discípulo. Não nascia disso. Nascia do próprio Jesus, do próprio convite dele. E esse convite, de acordo com Mateus 11, 28 a 30, é um convite que é estendido a todos. Veja, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Percebe? É a linguagem do rabino. Tome sobre você o meu jugo. Tomar sobre o jugo é, receba o meu ensino. Por isso, em seguida, ele diz, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo, meu ensino é suave, o meu fardo é leve. Então, o convite de Jesus é para todos. E embora seja para todos, não pode ser aceito por qualquer um. Aí você vai dizer, mas esse negócio é confuso, Ricardo. Se é para todos, como é que não pode ser aceito por qualquer um? É para todos,
Mas para ser aceito, você precisa passar por esse critério de Lucas, capítulo 9, verso 23. O que Lucas 9, 23 diz para a gente? Jesus diz assim: se você quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Isso é para todos. Aprendam de mim. Receba sobre você meu jugo. É para aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz dia a dia e o seguem. O ponto aqui, portanto, não é saber se nós cremos em Jesus, mas se nós o adotamos como aquele com quem vamos aprender a viver a nossa vida. Uma coisa é acreditar em Jesus, para que a gente seja salvo da ira de Deus. Isso define o nosso destino. Outra é nós nos rendermos a Jesus, para que a gente aprenda a viver a nossa vida com Ele, como Ele nos ensina, aqui e agora. E isso define o nosso propósito. Então, de quem nós somos discípulos? Porque a questão não é se nós somos ou não somos discípulos. Nós somos, todos nós estamos aprendendo com alguém. Na verdade, há um conjunto de fatores que formam a nossa vida, que nos discipulam, que inclui a nossa família, inclui ideologias, inclui a religiosidade, inclui tendências sociais, inclui influenciadores e etc. Então, nós precisamos entender que a vida de Jesus, aquilo que Ele nos oferece, não é apenas um bilhete para que a gente entre no céu, mas aquilo que Ele nos oferece é uma alternativa de como nós devemos viver a nossa vida aqui e agora. Não só em como podemos ter certeza do nosso destino, mas como a gente deve compreender o nosso propósito de vida. E os primeiros seguidores de Jesus compreenderam isso claramente. E eles tiveram que fazer escolha. Como diz Dallas Willard, um filósofo e teólogo, ele já morreu, eu gosto bastante dele, leio bastante livros dele. Ele diz assim: ninguém entrava num papo com Jesus, num diálogo com Jesus e saía neutro. Ninguém tinha uma conversa com ele e dizia assim: foi um bom papo. Jesus não dava essa alternativa para as pessoas. Quando alguém saía de uma conversa com ele, ele saía tendo que tomar uma decisão. O que eu faço com isso que ele me apresentou? O que eu faço com isso que ele me mostrou? O que eu faço com isso que ele me deu? É essa história de Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 22, quando Jesus encontra com aquele jovem religioso, um menino bom, porque ele guardava a lei e cumpria toda a segunda tábua dos mandamentos, honrava pai, mãe, todas essas coisas. Era uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, porque ele era rico, e ele chega diante de Jesus e diz que farei para herdar a vida eterna, e Jesus diz para ele: falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro nos céus, então depois você vem e siga-me. Ou seja, venha ser um discípulo, venha ser um aprendiz, venha aprender a viver a sua vida com a minha vida. Não com o que você faz, não com o que você conquistou, não com aquilo que a sua cultura diz, mas com aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que eu vou te mostrar. E o texto nos diz que o jovem, tomado de grande tristeza, sai cabisbaixo e vai embora, porque ele era dono de muitas riquezas. Eu gosto da versão de Marcos desse texto, que diz que Jesus, antes de dizer para ele, antes de dar a resposta para ele, olha profundamente nos olhos dele e o ama. Isso é uma coisa que a nossa cultura hoje não consegue entender. Porque a nossa cultura entende amar alguém como você concordar com as escolhas que ela quer fazer.
E isso não tem a ver com amor. Jesus amou profundamente aquele jovem. E Jesus diz para ele: a escolha que você vai fazer vai definir a realidade daquilo que você vai ser. E eu te amo tanto a ponto de dizer que você precisa fazer a escolha por mim. Porque aí você vai ter a humanidade que Deus planejou que você tivesse. Então, meu querido e minha querida, não há neutralidade diante de Jesus. Jesus sempre confrontava as pessoas com essa questão. E Ele nos confronta aqui, essa manhã. Você vai me seguir? Quem vai te formar? Quem está ensinando você a pensar sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre sexo, sobre criação de filhos, sobre o dinheiro, sobre bens materiais? Quem está ensinando você a pensar? Quem está definindo para você como é que você deve se comportar? Quem tem formado sua vida? Quem tem formado nossa vida? Com quem temos aprendido a viver? Que tipo de ser humano nós estamos nos tornando? E quando Jesus chamou os seus primeiros seguidores, e eles responderam, eles sabiam que eles estavam entrando em um processo especial, ser discípulo de um rabino. O que eles não sabiam é quem era esse rabino. Para eles era um rabino, mas à medida que eles vão andando com eles vão descobrindo que esse rabino é mais do que um rabino, que esse mestre é mais do que um mestre, que esse mestre simplesmente é o mestre dos mestres, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é aquele que conhece todas as coisas. Com o tempo eles vão descobrindo que Jesus tinha, o que Jesus tinha era o mais fascinante tipo de vida que uma pessoa poderia viver. Sabe como Jesus define isso nas suas parábolas? Como a pérola de maior valor, como o tesouro escondido. Jesus entendia aprendermos a viver a nossa vida com Ele assim. Se você vier aprender a viver a sua vida comigo, você vai ver que isso é tão valioso, que vale mais do que tudo que você tem. Vale mais do que qualquer pérola de grande valor, porque ela é superior. Vale mais do que tudo que você tem, porque ela é como um grande tesouro escondido no campo. Jesus não entendia, não enxergava aquilo que ele vivia, que ele propunha para as pessoas como algo menor, mas como algo maior. E eles começaram a viver com Jesus, a andar com Ele, para aprender a pensar como Ele, falar como Ele, fazer aquilo que Ele fazia. Então eles descobriram que a vida que Jesus oferecia era fascinante, era extraordinária, era poderosa. Uma vida cheia de bondade, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de sabedoria, de compaixão, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de misericórdia, cheia de domínio próprio, cheia de poder. E eles disseram: o que é isso? O que é isso? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, o negócio é assim mesmo, até os demônios nos obedecem quando a gente fala com eles no teu nome. Senhor, a coisa acontece mesmo quando a gente impõe as mãos sobre alguém e a pessoa fica curada. Senhor, é assim mesmo, a gente consegue ser ofendido e não levar ofensa para casa, a liberar graça, a liberar perdão, ao invés de carregar rancor. Sabe, para mim, de todos os seguidores de Jesus que andaram com ele nessa primeira leva, quem melhor entendeu isso foi Pedro. E para mim, esse texto de Mateus 14 é o texto que mostra claramente como Pedro compreendeu essa questão de que ser um discípulo de Jesus era aprender a viver a vida dele com Jesus, era aprender a pensar como ele, falar como ele, fazer as coisas que Jesus fazia. Por que eu digo isso? Porque está chovendo, há uma grande tempestade, vocês conhecem o texto, acho que a maioria, e Jesus então vem andando sobre as águas.
E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles gritam porque eles acham que é um fantasma. Eu acho que você também pensaria que é um fantasma. Eu também acharia que é um fantasma. A última coisa que você pensaria aí vem Jesus andando sobre as águas, ele é o cara. Não. E eles ficam apavorados e Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E Pedro vira-se para ele e diz, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Agora, pare um minuto. Você vai me dizer que essa colocação de Pedro é razoável? Não é totalmente louca. A gente lê as coisas na Bíblia como se fossem as coisas mais naturais do mundo, mas não são. É doido o que ele está pedindo. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus não vira para ele e diz, não, Pedro, calma lá, Pedro, você está exagerando. Eu estou andando sobre as águas porque eu sou Deus. Sabe, eu estou aqui vestido de homem, mas eu sou Deus, por isso que eu estou andando sobre as águas. Não. Jesus faz um negócio que é mais doido ainda. Ele fala para Pedro, vem. Vem. E aí Pedro faz um negócio mais maluco ainda. Ele vai. Ele vai. Ele anda sobre as águas. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Ele não andou sobre as águas que nem a gente brinca de andar sobre a piscina, sabe? Que a gente vem correndo e dá o primeiro passo e afunda. Não, o texto diz que ele andou sobre as águas. E ele foi até Jesus. E se você continuar lendo, o texto diz assim, e reparando no vento e no mar, Pedro começou a afundar. Você já viu alguém começar a afundar? Eu nunca vi, eu vi gente afundando. Foi câmera lenta. Ele não afundou com tudo, que nem a gente vê nos filmes. Não é essa a ideia do texto bíblico. Ele começou a afundar. Ou seja, a água começou a subir. Devagar, e ele diz, Senhor, socorre-me. Jesus toma-o pela mão e diz, por que duvidaste, homem de pouca fé? Agora eu pergunto para você, do que Pedro duvidou? Ele duvidou de Jesus? Que Jesus podia andar sobre as águas? Não. O que ele duvidou foi dele. Ele duvidou que ele podia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Aquilo que ele acreditou no começo, eu posso fazer aquilo que ele está fazendo. Por que Pedro diz, mande que eu vá ter contigo? É porque Pedro tinha entendido, ele é meu rabino, ele é meu mestre, eu penso como ele, eu falo como ele, eu faço as coisas que ele faz. Se ele anda sobre as águas, eu também. Só que todos os 11 discípulos ficaram dentro do barco. Nenhum olhou Pedro andando sobre as águas e falou, galera, o Pedro está andando sobre as águas, vamos lá, vamos lá. Não. Porque essa é a postura da maioria de nós, essa é a postura da maioria da igreja. Nós vemos essas coisas que estão escritas nas Escrituras e nós dizemos, não é para todo mundo. Sim, mas é para todo aquele que entendeu que é com ele que nós vamos aprender a viver a nossa vida. E antes de você sair correndo daqui, ir lá para o aquário, tentar andar em cima das águas, ou lá para a represa, eu quero dizer que tem umas coisinhas mais simples que você pode aprender a fazer com Jesus antes. Você pode aprender a perdoar com Ele, perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama, ser misericordioso como Ele é misericordioso, amar o seu cônjuge como Ele ama, criar os seus filhos como Ele quer criar os seus filhos, organizar e governar sua vida, seu tempo, seus recursos, conforme Ele faz isso, perdoar aqueles que lhe ofendem como Ele perdoa, e aí, pôr as mãos sobre enfermos para que eles sejam curados, como Ele faz, expulsar demônios como Ele faz, e quem sabe até andar sobre as águas, como Ele faz. Se algum dia isso for necessário. Ok? É isso.
Como nós fazemos isso hoje? Nós fazemos isso hoje através da presença do Espírito Santo de Deus, que Jesus nos deu. O Espírito que revestiu Ele como ser humano, para que Ele não usasse os atributos divinos dele, mas para que Ele continuasse se utilizando de todo o poder de Deus. Esse Espírito vive em mim e em você. Nós andamos com Jesus todos os dias hoje. É diferente daquela época. Ele é meu rabino e ele é seu rabino, ou pode ser. E você pode aprender a viver com ele, no ambiente do seu trabalho, no ambiente da sua casa, em meio aos relacionamentos que você já tem. Através das Escrituras nós temos o padrão de como isso é, e o convite continua disponível a todos. Venha e siga-me. Eu quero concluir citando uma bênção que os rabinos, lá da época de Jesus, costumavam dar uns aos outros, os discípulos dos rabinos, porque haviam vários rabinos, Jesus não era um único rabino, ok? Havia muitos rabinos, eu falei do Gamaliel. Quando alguns discípulos de rabinos se encontravam, eles costumavam dar uma bênção para o outro, dizendo assim, que você seja coberto pela poeira dos pés do seu rabino. O que isso significava? Naquela época você não tinha o asfalto, era terra. Os rabinos, você já deve ter visto isso em filmes, os rabinos andavam com seus discípulos, eles viajavam de lugar para lugar, e geralmente eles andavam assim, os 3 discípulos principais andavam mais perto do rabino, e depois vinham os outros. Então, entre eles, entre os discípulos, quando eles se encontravam, aquele discípulo que estava com a roupa mais empoeirada, significava que era o discípulo mais íntimo daquele rabino. Percebe? Então a bênção era essa, que você se torne o discípulo mais íntimo do seu rabino. Eu quero tomar essa bênção para terminar o nosso encontro dessa manhã, te abençoando assim, que você seja coberto pela poeira do Messias, que sejamos cobertos pela sua poeira, que sejamos aqueles que vivem de forma mais íntima possível dele, que sejamos como Pedro, que tenhamos a coragem de descer do barco, e não como os 11, que ficaram só admirando. Que sejamos pessoas que quando aprendem com a palavra dele, são formados por ela. Que não sejamos apreciadores da palavra, que sejamos praticantes dela. Fique em pé, vamos orar. Peça ao Senhor agora por isso. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser coberto pela sua poeira. Leva-me para um lugar de intimidade mais profunda com o Senhor. Senhor, eu quero aprender a viver a minha vida contigo, não com a cultura, não com os meus amigos, não com a religião, com o Senhor, com aquilo que o Senhor me revela na tua palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha. O Senhor já fez tanto aqui entre nós essa manhã, mas eu peço um pouco mais, Senhor. Agora, que a tua palavra não seja apenas mera informação aos nossos ouvidos, mas que ela seja, Senhor, poderosa para a transformação da nossa vida. Senhor, a nossa escolha é que o Senhor nos transicione de discípulos da cultura que nos cerca a discípulos do teu Filho. Nós escolhemos aprender a viver a nossa vida a partir da vida de Jesus,
a pensar como Ele, falar como Ele, fazer as coisas que Ele faz. E nós sabemos que não podemos fazer isso pela nossa força, por isso nós queremos ser cobertos pela poeira do Messias. Nós queremos andar, Senhor, íntimos do Teu coração, porque somente isso vai trazer a transformação que de fato nós ansiamos e desejamos no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença consoladora e poderosa do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nos conduzindo durante essa semana e a cada dia da nossa vida, a crescer a nossa semelhança com a semelhança de Jesus. Pela graça comum de Deus, paire sobre toda a humanidade, seja estendida em misericórdia para com a igreja perseguida, até que nós vejamos o Senhor vindo com poder e glória nas nuvens dos céus. Amém.